Ok, pessoal, novamente boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, um grande abraço. Vamos lá, né? Vamos estudar, vamos pegar aqui o nosso, o nosso livro, que é Nos Domínios da Mediunidade, do Espírito André Luiz, o médium Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 21. É o último dia, provavelmente, vamos ver, né? Se a gente termina hoje, se não der, a gente termina semana que vem. Mediunidade no leito de morte, né? É o caso da Dona Elisa, que está desencarnando e ela está tendo percepções diferentes do que ela costuma ter, né? No momento próximo do desencarne, ela está muito enfraquecida e esse enfraquecimento está favorecendo um desligamento do espírito com relação ao corpo. A emancipação da alma, que é um fenômeno é, imprescindível para as faculdades mediúnicas, né? Então, as faculdades mediúnicas, elas serão mais ou menos intensas conforme, mais ou menos visíveis, né? Claras, né? Conforme uma maior ou menor emancipação da alma com relação ao corpo. Tá? Então, a Dona Elisa, nesse processo de enfraquecimento, ela está tendo as suas faculdades ampliadas, né? Porque ela está se desligando facilmente do seu corpo. Ok? Então, aqui o último parágrafo que a gente conversou, né? Porque a Dona Elisa, ela atraiu o espírito do filho dela, o Olímpio, né? Que morreu em tristes condições, assassinado, tal, e ela acabou atraindo porque ela pedia ajuda para ele, achando que ele era um anjo tutelar no plano espiritual, só porque ele havia morrido, né? Só que não é assim. Nós continuaremos sendo, na vida após a morte, a continuação daquilo que nós temos sido em vida. A vida é um contínuo, né? Não é um romper com situações assim de uma forma tão drástica, tão abrupta, né? A vida é um contínuo. Então, a vida espiritual vai ser uma continuidade do que nós iniciamos aqui, tanto boa quanto mal, quanto ruim, né? Então, o Olímpio continuou, ele era alcoólatra aqui na Terra, continuou alcoólatra no plano espiritual, vampirizando outras pessoas, tal. Nem de longe ele estava em condições de ajudá-la, pelo contrário. A presença junto da mãezinha dele, quase desencarnando, fazia com que ela tivesse também os fenômenos do delirium tremens. Começava a ver bichos, né, perto dela, e inclusive o assassinato, né, que o filho dela foi assassinado, e ela via como se alguém estivesse ali para matar ela, né, para matá-la. Então, isso tudo como reflexo da mente dele sobre ela. E ela achava que isso estava acontecendo com ela, que era uma coisa dela, né? Mas na verdade era um reflexo já da influência espiritual. Tá? E aí o Hilário se condoeu com a situação, né? O Hilário ficou condoído. Falei, nossa, mas como é que pode, né? Uma senhora de idade passar por isso justamente no momento da morte e tal, né? Aí o Aulus falou, olha, certo, apresenta-se na configuração passageira de uma anciã penetrando a antecâmara da morte. Todavia, na realidade, é um espírito imperecível e responsável, manejando os valores mentais que se expressam e se conjugam, segundo os princípios claros e definidos. Quer dizer, ela, embora ela esteja como uma anciã, né, esteja na configuração de uma anciã, né, que está num momento delicado da morte e tal, mas no fundo, em essência, é um espírito imortal, tão capaz quanto qualquer um de nós, né? Precisa aprender a manejar a vontade, a manejar a inteligência, a manejar a mediunidade, a manejar o seu desejo, suas escolhas, o seu livre-arbítrio, tanto quanto nós. E aí o Aulus fala isso para dar a entender que ninguém tem privilégios perante a vida, né? Estamos todos na mesma condição, né? E todos precisamos aprender a usar o nosso desejo, as nossas escolhas, tal, porque senão nós produzimos
elementos contra nós mesmos, né? Ao invés de nós nos ajudarmos, nós desajudamos a nós mesmos. Quando a gente usa mal a imaginação, quando a gente usa mal a mediunidade que a gente tem, quando a gente usa mal as escolhas, o livre-arbítrio que a gente usa, né? Então, quando a gente usa mal, a gente sofre e vai aprendendo a usar melhor. É assim que funciona a lei, né? Mas enquanto a gente não aprende, a gente vai sofrendo sucessivamente até que aprenda. A vida foi feita desse jeito, né? Ninguém tem privilégios, então nós vamos aprender baseados no erro e acerto. Todos nós vamos aprendendo baseados no erro e acerto. Ou seja, nós vamos acertando e vamos errando, vamos tentando, vamos acertando, vamos errando e vamos sofrendo as consequências do que nós acertamos ou do que nós erramos. E aí nós vamos aprendendo, tá? Isso está acontecendo com a dona Elisa também. Ela está sofrendo porque ela está, né? Porque ela não está tendo conhecimento, discernimento, tal, né? E isso não é um privilégio que alguém poderia ter. É uma escolha, uma busca. Buscar o conhecimento, buscar o entendimento, buscar, né, o raciocínio, buscar a compreensão é daqueles que já despertaram para isso, né, que estão despertando para a importância disso. Outros ainda vão relegando ao abandono essa busca de melhoria interior, de mais informação, de vencer preconceitos. Às vezes a pessoa se mantém limitada no âmbito de religioso, assim, né, cultivando preconceitos, né? Então poderia ampliar a sua visão, poderia conhecer muito mais, mas fica restrito ao âmbito dos preconceitos, numa linha muito estreita em termos de crença, né, sem valorizar nada mais que esteja fora daquela limitação que ela impôs. Então é uma escolha. É uma escolha. Então ela vai viver naquela limitação, só que também vai sentir falta em certos momentos de informações que extrapolam aquela limitação que ela se impôs, né? Então ninguém vai trair a lei, ninguém vai ludibriar a lei. A pessoa que tem a boa vontade de buscar conhecimento, de ampliar sua concepção de vida, vai colher inevitavelmente os benefícios disso. A pessoa que se mantiver muito fechada, muito restrita, muito limitada, ela vai colher também os prejuízos dessa posição, tá? Então não dá para ninguém trair a lei, né? Feita a ligeira pausa, o instrutor acentuou: muita vez pedimos o que não conhecemos, recolhendo o que não desejamos. Olha que frase interessante essa, né? O Aulus continuando a sua explicação. Muitas vezes nós pedimos o que não conhecemos. Ela pediu que o filho tivesse com ela, ajudasse ela. Ela não sabia o que ela estava pedindo, né? Se fosse uma pessoa que tivesse mais entendimento espiritual, por exemplo, ela logo compreenderia que o filho desencarnou em tristes condições, que provavelmente não estaria bem pelo tempo que ele desencarnou, não estaria bem no plano espiritual, e que ele não estaria preparado para ser um anjo tutelar, por exemplo, né? Para não ser um anjo da guarda de ninguém, né? Ela mais oraria em benefício dele, pedindo que ele seja ajudado onde ele estivesse e tal, mas não para ele vir ajudá-la nesse momento de transição, né, para a vida espiritual. Então é uma falta de compreensão, né, que acabou atraindo ele para perto dela e causando essa situação, né? Então muitas vezes pedimos o que não conhecemos e recolhendo o que não desejamos. Ela acabou criando tormentos que ela não precisava para ela, né? No fim, porém, há sempre lucro, porque o Senhor nos permite retirar de cada situação e de cada problema os preciosos valores da experiência. Vocês entendem aquilo que a gente estava falando, né? A gente vai usando a técnica do erro e acerto, as tentativas, o erro e acerto, né? E no final das contas, acertando, errando, a gente vai tirando as experiências. A gente vai tirando o aprendizado que a gente precisa tirar. Manejando os recursos que nós temos, vamos acertando e ora vamos errando e vamos retirando o aprendizado, né? Tudo bem,
né? Tudo bem, isso faz parte da nossa vida, né? Errar faz parte, né? Tem até uma situação, uma historinha que o, o, o espírito estaria voltando, né? Não é uma historinha, é um fato real, né? O espírito estaria voltando para a vida material, né? Ele queria muito voltar para a vida material. Aí o instrutor dele falou assim, mas você está disposto a errar? Você está disposto a errar? É interessante assim a questão que os espíritos amigos colocam. Você está disposto a errar? Por quê? Porque você está ali na matéria, você reencarnar, você tem que estar disposto a errar. A gente pensa assim, a gente perguntaria, você está disposto a acertar, né? A gente quer acertar, a gente só quer acertar, né? Mas estarmos encarnados é estarmos dispostos a errar. Lógico que nós vamos procurar acertar mais do que errar, mas nós temos que estar abertos ao erro, né? Tem muita gente que começa a se proteger do erro não fazendo nada. Porque se eu não faço nada, eu evito errar muito, né? Se eu não faço nada, eu evito errar, né? Só que eu também não cresço, não aprendo com os erros, né? Eu fico ali naquele âmbito bem estreitinho, seguro, né? Com medo de errar. Tem gente que tem um medo de errar danado, né? Mas errar faz parte da vida. Nós temos que estar abertos ao erro também, né? Tem até aquela historinha do cara que estava aprendendo a esquiar, né? Na neve e tal, estava aprendendo a esquiar. E ele foi fazer, depois de algumas aulas, ele ficou um dia sozinho para ele treinar sozinho, né? E aí no outro dia ele voltou para conversar com o instrutor dele, né? E o instrutor falou assim, e aí, como é que foi o seu dia, né? Ele falou, olha, meu dia foi ótimo, eu não caí nenhuma vez, né? Aí o instrutor falou assim, olha, pois eu acho que o seu dia foi péssimo, porque se você não caiu nenhuma vez, é sinal que você não arriscou nada diferente, você não tentou nada diferente, você ficou naquele âmbito muito estreito, né? Então, é bem assim, né? Nós precisamos estar abertos à possibilidade do erro, né? Isso equivale a dizer, precisamos estar abertos às tentativas de aceitar, de produzir, de conhecer, de aprender, de buscar novos caminhos. Nós temos que estar abertos a isso. E isso, inevitavelmente, vai produzir determinados erros, que são perfeitamente naturais na nossa existência. Né? Não adianta a gente demonizar o erro. Né? Demonizar o erro não adianta. Né? Nós, desde a infância, nós aprendemos a lidar muito mal com o erro. Né? O erro sempre foi motivo de castigo, de repreensão, de humilhação. E nós acabamos esculpindo, nós acabamos internalizando isso dentro de nós, de uma forma que a gente tem demonizado o erro, né? Como se fosse uma coisa muito, muito ruim. Tudo bem que ninguém quer ficar errando sistematicamente, ninguém quer e nem deve, né, ser uma pessoa negligente com as coisas, né? Que acaba caindo em erros que nem precisava cair, né? Mas nós precisamos ser um pouco mais arrojados, né? Um pouco mais ousados na nossa busca de evolução, né? De elevação e tal. Então, aqui no caso, né? Ela manejando os instrumentos que ela possui, ela vai aprender também, a Dona Elisa também vai aprender, né? Em seguida, após conferenciar com Teonília, desligou o rapaz de sua genitora, o Aulus, né? Quer dizer, ele deixou que eles aprendessem aquela lição, que ele, né, tivesse aquele entendimento, né? E aí o Aulus desligou o rapaz da mãezinha dele, o Olímpio, né, da Dona Elisa, usando para isso avançados potenciais magnéticos. Então ele aplicou um paz, né? Aplicou as energias ali, utilizando as forças magnéticas que todos possuímos, inclusive os espíritos, embora o magnetismo espiritual seja um pouco diferente do magnetismo material, né? Porque nós temos o magnetismo que é baseado no nosso corpo, né? A nossa energia vital,
que é diferente, que é mais animalizada, que é mais materializada, né? Os espíritos têm um magnetismo espiritual, porque eles também têm corpo, eles também têm um corpo, eles também produzem energia, matéria mental, eles também produzem elementos magnéticos, só que é diferente dos elementos nossos materiais, né? E ele então, usando o passe, usando a sua força magnética, ele separou ali o Olímpio da Dona Elisa, né? Verificou-se então curioso fenômeno. Tão logo se afastou Olímpio, Dona Elisa, que antes falava bastante animada, entrou em absoluta prostração, qual se houvera sido manietada. Olha que interessante aqui. Porque a Dona Elisa, ela estava vendo bichos, ela via uma pessoa com revólver, ela estava excitada mentalmente, a fala dela, né? Ela estava confusa, mas tinha uma vivacidade, tinha uma vida, tinha uma fala, né? Havia uma manifestação, né, de vida ali, mesmo que atormentada, né? Só que ela estava assim pela presença do filho. Veja que coisa, como uma enxertia, né? Em que você coloca uma planta junto com uma outra planta, né? Ela estava sofrendo não apenas, ela estava sentindo não apenas a, a, a influência do pensamento, né, atormentado do Olímpio, mas ela estava recebendo a sua energia também, que conferia a ela uma força adicional, que talvez ela não tivesse mais naquele momento. Mas a presença do Olímpio fornecia uma energia adicional que provocava uma certa vivacidade nela, atormentada, mas provocava uma certa manifestação, uma manifestação nela, né? Vocês entendem? Então era o adicionar das forças do Olímpio, né? Quando afastaram o Olímpio da Dona Elisa, né, ela entrou em absoluta prostração. Ela que estava falando animada, que animada não é de feliz, não, né? Ela estava bastante excitada, vamos dizer assim, né? Atormentada, né? Falando a esmo, né? Ela entrou em absoluta prostração, qual se houvera sido manietada. É como se antes ela tivesse sido uma marionete, vamos dizer assim, nas mãos do Olímpio. Ela estava sendo manietada, né? E agora não tinha mais aquela vontade por detrás dela, né? Então ela estava prostrada, tá? Vocês já viram situações, né, que às vezes a pessoa fica tomada espiritualmente e ela adquire uma força que ela nem tem, né? Que as pessoas até estranham, porque tentam segurar ela, parece que tem força de 10 pessoas. Precisa de um monte de gente para conter a pessoa que está lá tomada espiritualmente, né? Incorporada ali, tem que segurar um monte de gente e ainda é difícil, né? Por quê? Porque tem espíritos ali manietando a pessoa, como se ela fosse uma marionete. E há uma força adicional, uma força até que ela não teria, mas que adicionada à força que os espíritos trazem, os obsessores trazem sobre ela, ela ganha uma força extraordinária, né? A gente vê casos, né? Um endemoniado Gerazeno, né? O influenciado lá que Jesus tratou, né? Nos evangelhos, né? Na Bíblia a gente vê o endemoniado, né? Aquele que estava influenciado, Gadareno ou Gerazeno, né? Que ele arrebentava correntes, né? Que ninguém conseguia segurar, tal. É porque ele estava ali envolto por entidades que conferiam uma força muito grande, né? Tanto que quando Jesus se aproximou e perguntou o seu nome, ele falou: meu nome é Legião, porque somos muitos, né? Então, esses muitos em torno da pessoa adicionavam muita força também. Quem gera força para que a gente se movimente é o espírito, pessoal. É a nossa realidade espiritual. É o espírito que tem a força,
necessária para movimentar a matéria através do sistema nervoso, né? O espírito, meu espírito, ele usa o sistema nervoso para manifestar os movimentos físicos, né? Então isso vem da mente, o espírito, o ser pensante. É alguma coisa, a força mental é alguma coisa. Por isso que quando eu estou sob a influência de vários espíritos, eu tenho a força mental de vários espíritos sobre mim e acaba gerando uma força física extraordinária. Por quê? Porque quem movimenta a matéria é o espírito, é a força, é o desejo do espírito, né? Tá? O assistente explicou, a situação do filho desencarnado alimentava-lhe a excitação mental, a incidir sobre o campo nervoso. Agora está confinada às energias que lhe são próprias, né? Então aqui bem explicadinho, né? Quer dizer, era o filho, né, era o Olímpio, desencarnado, que alimentava a excitação mental da Dona Elisa, né? Aí o fenômeno mediúnico, né? Por isso que ele falou que era um fenômeno mediúnico, sim, que é a influência de um espírito sobre o encarnado, né? A incidir sobre o campo nervoso, quer dizer, isso estava pesando sobre o cérebro da Dona Elisa, gerando uma excitação anômala, né? E agora a Dona Elisa estava confinada às energias que lhe eram próprias, né? Então agora ela era ela mesma, só que ela não estava mais com energia. O estado dela era de prostração, né? Dona Elisa não mais logrou articular uma única frase, embora visse e ouvisse, e não conseguiu também mover os braços ante a dor aguda que passou a registrar no peito, né? Então vamos por partes aqui, né? Então ela não mais conseguiu falar, embora ela enxergasse e ouvisse, quer dizer, ela estava consciente ali, né? Ela estava atenta, consciente, estava vendo, ouvindo, mas ela não tinha força nem para falar. E também não conseguiu mover os braços ante a dor aguda que passou a registrar no peito. Quer dizer, o quadro dela era um quadro já bem melindroso, né? Um quadro já bem avançado, desgastado já. Ela não tinha mais essa força. Veja como é que era uma situação anômala a da influência do Olímpio sobre ela, né? Gerou uma vida fictícia, vamos dizer assim, né? Dava-se nela a contração final das coronárias, o processo anginoso chegara ao fim. O organismo da enferma não mais reagia ao influxo magnético do assistente, né? Quer dizer, o coração ali estava parando de funcionar e não, nem a assistência magnética do Aulus não funcionaria mais ali, porque o organismo não reagiria mais nem à influência magnética do Aulus, né? É o que a gente viu aqui, ó. O organismo da enferma não mais reagia ao influxo magnético do assistente. Chegou no limite mesmo, né? Chegou no limite, porque às vezes os espíritos conseguem, né, sob a sua influência magnética, aplicando energias em certos órgãos vitais, tal, eles ajudam como um paliativo para gerar uma vida fictícia ali de alguns instantes. Eles podem até prolongar por alguns dias, alguns meses, alguns anos até em certas transfusões que são feitas, quando há possibilidades do organismo absorver essas energias, né, e ganhar essa vivacidade. Pode haver sim uma prorrogação até de alguns anos, né? Mas quando o organismo tem condição, e quando é o caso, quando se tem uma permissão para isso, que é algo muito sério, muito grave, né? Quando se prorroga algum tempo, é porque a pessoa tem problemas a resolver muito importantes ainda, ela recebe uma permissão do alto para ter uma prorrogação. Isso não é qualquer situação, qualquer momento, qualquer pessoa. Tem que haver uma permissão do plano superior para que ela tenha uma sobrevida, vamos dizer assim, maior, né? E aí eles fazem
o adicionar de energias, é muito interessante esse processo. Só que aqui não era o caso. Aquela realmente ela deveria partir, o organismo não suportava mais, nem a influência magnética do Aulus não adiantava mais, tá? Os órgãos mesmo chegaram ao limite, né? Certo? Dona Elisa entendia, então, que lhe cabia fazer a viagem do túmulo. E como se um relâmpago lhe rasgasse a noite mental, né? Uma lembrança, um relâmpago, um flash, né? Rasgasse a noite mental, num desses raros minutos que valem séculos para a alma, ela reviu apressadamente o passado, quando todas as cenas da infância, da mocidade e da madureza lhe reapareceram no templo da memória, como que a convidá-la a escrupuloso exame de consciência. Aí o bicho pega, né? Vocês entenderam, né? Quer dizer, como que não lança assim, num flash, né? Num relâmpago na sua consciência, ela começou a rever todos os fatos da infância, da adolescência, da madureza, tal, para um minucioso exame de consciência, escrupuloso exame de consciência, né? Assim, o Hermínio Miranda, aquele estudioso da doutrina espírita, né? Hermínio Corrêa de Miranda, tem o livro Diálogo com as Sombras, Diversidade dos Carismas, as histórias que os espíritos contaram, entre outros e outros, né? Vários livros. E ele tem um livro que se chama A Memória e o Tempo, que é um livro muito interessante, né? E tem outro que eu estou me esquecendo o nome aqui. Me fugiu o nome. Na verdade era esse outro que eu queria lembrar, me fugiu. Depois eu vou ver se eu lembro para você. Depois eu vou ver se eu recordo. Em que ele faz um estudo justamente desse momento do desencarne, né? Ele faz uma reflexão sobre isso e o porquê desse passar em revista, os fatos da vida, né? Quando a gente está em situações de quase morte, por exemplo, em situação de risco, parece que imediatamente aciona esse recurso. Parece que é um recurso assim no estado de emergência, quando você parece que vai desencarnar, ele desencadeia esse relembrar, passa em revista toda a existência, né? O Hermínio Miranda fala que seria como se fosse assim, um passar a informação para o HD do espírito, né? É como se fosse um passar a informação toda registrada no nosso sistema nervoso, né? No nosso cérebro e tal, para o HD, como um backup, vamos dizer assim, como se fosse um backup, né? Para que não se perca, né? Não se percam as informações e ao mesmo tempo se faça um retrospecto da existência, né? Então parece que é assim, em situações de perigo parece que aciona esse recurso, né? Onde nós passamos em revista rapidamente toda a nossa existência, mesmo que a pessoa não venha a morrer mesmo, né? Mas parece que aciona esse recurso, né? Como se fosse um backup, um salvamento de segurança, né? Para o espírito imortal, né? Para o registro do espírito imortal, né? É interessante, pelo menos, né? Assim, no mínimo é interessante essa visão do Hermínio Miranda, né? Mas o fato é que todos nós acabamos fazendo isso, né? Nos momentos finais ou em momentos de perigo que a gente passa, né? Anésia orava em pranto silencioso, a filha, né, da Dona Elisa. E a agonizante entendeu-a, mas apenas derramou lágrimas como resposta, que ela não conseguia mais falar, né? Então ela entendeu o choro da filha e tal, mas a Dona Elisa apenas
apenas derramou lágrimas como resposta. Em seguida, fitando a filha, Dona Elisa projetou-se na vida pós-mortem, mantendo-se ainda ligada ao corpo denso, por um laço de substância prateada, né? Então veja bem, aqui é como se fora, você pega, por exemplo, o fato da Nésia estar ali chorando, a Dona Elisa quer falar com ela, né, mas não consegue, não tem mais força. É como aquela letargia que a gente entra, né? Letargia do sono lá, que você está dormindo, aí você volta para o seu corpo, né? Você está consciente já, mas não consegue mover o corpo, né? Não consegue movimentar, não consegue nem gritar, nem falar, nem mover os braços, nem as pernas. Você está ali meio paralisado, né? Eu acredito que é algo semelhante a isso, né? Por quê? Porque essa letargia do sono é justamente a emancipação da alma, é resultado do desligamento do espírito com relação ao corpo, né? E não houve o acoplamento ainda espírito-corpo suficiente para você tomar posse do corpo. No caso da Dona Elisa, está acontecendo isso também, né? Porque ela não tem forças, ela não tem energia para que a sua vontade encontre resposta no corpo, né? Movimento no corpo. Não tem. É como se essa ligação estivesse com problemas, né? Não está bem acoplada ao seu corpo, né? Então ela não tem posse dos seus movimentos, nem energia suficiente para isso. Tá? E aí a gente vê a Dona Elisa, né? Ela projetou-se na vida pós-morte, né? Ela projetou-se na vida pós-morte. Aqui está no finalzinho mesmo, né? Ela já está morrendo aqui, né? Ela se desligou mais do corpo, né? Está se afastando do corpo, mantendo-se ainda ligada ao corpo denso por um laço de substância prateada. É aquele fio prateado, né? Que nos liga espiritualmente ao nosso corpo. Quando a gente dorme, a gente se desliga do corpo, mas tem o cordão prateado, né? Que faz a ligação no espírito-corpo. Na verdade, esse cordão ele é feito de 3 fios, né? Porque ele se conecta em 3 plexos diferentes, né? Na mente, aqui no cérebro, né? Na região do coração e na região aqui próxima do umbigo, aqui, né? Região gástrica e tal. Então são 3 fios, né? Ligados a 3 plexos diferentes, né? Que se unem formando um único cordão, tá? E aí esse cordão nos liga ao nosso corpo, né? Enquanto há a ligação desse cordão, nós temos ainda uma ligação com o corpo físico, ainda corre uma energia ali, né? Podemos ainda ter, nós podemos não ter mais vida orgânica, tá? Podemos já ter morrido, né? Mas esse cordão, ele ainda não se rompeu. Tem casos do André Luiz, por exemplo, que esse cordão eles só cortam quando vão enterrar a pessoa. Tá? Tem casos do André Luiz que a gente vê isso, né? Que eles mantêm essa ligação e aí o espírito, o período do velório, o corpo vai absorvendo certas energias, o perispírito vai reabsorvendo energias que são importantes para o perispírito através desse cordão, né? E ainda há essa ligação, mesmo que está no velório, já houve a morte, tal, mas está essa ligação ainda, né? Quando vão enterrar, aí o instrutor do André Luiz faz o último desligamento desses cordões aí, né? E aí o corpo entra num processo rápido de decomposição, de deterioração, né? Porque aí ele não tem mais nada mesmo sustentando, nenhuma energia sustentando o seu resquício de vitalidade, né? Que possa existir ainda no corpo, tá? Então aqui no caso, por isso que a gente vê, né? A Dona Elisa já está morrendo, mas o cordão ainda está lá, né? O cordão de substância prateada ainda está ligando
o espírito ao corpo, né? Ok? Isso são as energias vitais, o ectoplasma, né? Enquanto se inteiriçavam os membros da falecida, um só pensamento lhe predominava no espírito. Quer dizer, os membros já estavam inteiriçando, né? Já estava num processo avançado aí de morte, né? Um só pensamento lhe predominava no espírito: dizer adeus à última irmã consanguínea que lhe restava na terra. Né? Quer dizer, na hora da morte ali, ela só veio um pensamento nela: dizer adeus à sua última irmã, que estava na terra ainda, né? Envolvida assim na onda de forças que nascia de sua própria obstinação, ela afastou-se, ligeira, volitando automaticamente no rumo da cidade em que se lhe situava a parenta. Né? Você vê que coisa, né? Então ela rapidamente ela foi na direção, né, da cidade onde morava a sua irmã. Para o espírito não existe distância, não existe obstáculos intransponíveis, né? E ela foi, né? Porque ela estava movida pelo desejo muito intenso, né? O desejo ardente de ver a sua última irmã encarnada ainda, né? Vamos ver aqui. Dezenas de quilômetros foram vencidos instantaneamente. E Dona Elisa, acompanhada do grupo socorrista, chegou a um aposento mal iluminado, em que venerável anciã dormia tranquila. Era sua irmã Matilde. Né? Pessoal, vocês desculpem aí, depois de a gente fazer o estudo aí eu vou responder, que no momento eu estou um pouco sem condição de responder a vocês aí, tá? Mas assim que terminar eu respondo, né, os comentários de vocês aí, a gente tira as dúvidas que for possível tirar, tá? Então, mas fiquem tranquilos aí, vocês me desculpem, né? Eu tô vendo aqui que vocês estão colocando, mas não tá dando muito, tá um pouco difícil para mim enxergar direito aqui as perguntas, tá? Mas aí depois eu respondo direitinho, ok? Então ela venceu dezenas de quilômetros instantaneamente, né? O espírito viaja na velocidade do pensamento, né? Então nós acabamos rapidamente transpondo distâncias muito grandes, né? E ela chegou no aposento da sua irmã, né? E venerável anciã dormia tranquila. Era sua irmã Matilde. Vamos ver aqui. Consciente de que não dispunha senão de rápidos instantes, quer dizer, ela tinha essa consciência, né? Elisa vibrou algumas pancadas no leito da irmã, que acordou de chofre, entrando de imediato em sua esfera de influência. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, ela sabendo que ela não tinha muito tempo, ela tinha que ser rápida, só tinha alguns instantes, ela tinha essa ciência, né? Ela deu umas pancadas ali na cama da Matilde, da irmã dela, deu algumas pancadas ali, né? E a irmã acordou assustada. A gente não sabe até que ponto foi um fenômeno físico ali, até que ponto foi só uma questão espiritual que a irmã acabou percebendo espiritualmente, né? Mas talvez tenha existido até algum fenômeno físico ali, alguma sensação física mesmo na cama, né? Pode ser que ela tenha levado aí um restante de energia vital que pudesse ela influenciar ali na matéria, né? Pode ser, né? Não fica bem claro isso, mas ela vibrou algumas pancadas no leito da irmã, que acordou de chofre entrando de imediato em sua esfera de influência, né? Quer dizer, a irmã acordou assustada e já meio que sintonizada com ela, né? Elisa passou a falar-lhe, atormentada. Matilde, contudo, não lhe escutava as palavras pelos condutos auditivos do vaso carnal, e sim pelo cérebro, através de ondas mentais, em forma de pensamentos,
ali remoinharem ao redor da cabeça. Isso aqui também é bastante interessante, né? A Elisa estava falando, atormentada, né? Estava falando com ela atormentada, certamente que estaria desencarnando e tal. A Elisa estava falando atormentada, mas a Matilde, ela não estava ouvindo pelo ouvido. Ela estava ouvindo pelo cérebro. Ela estava recebendo as ondas mentais, o pensamento da dona Elisa, né, que chegavam até ela, né, remoinhando, né, quer dizer, como se fosse um remoinho sobre a sua cabeça, sobre a cabeça da Matilde, né? Então ela recebeu uma onda mental, né? Não foi ouvida pelos ouvidos, né? Ela não escutou pelos ouvidos, né? Então, na verdade, quem escuta é o espírito, né? Quem sente é o espírito. Aí quando a gente está encarnado, a gente usa esses dois buraquinhos para ouvir, a gente usa esses dois buraquinhos para enxergar, usa esses dois buraquinhos para sentir o olfato, para se alimentar, mas em essência, né, nós recebemos as coisas em essência é mentalmente. Quem percebe é o espírito imortal. Por isso que fora do corpo continua percebendo. Não tem mais o corpo, mas continua percebendo, porque quem percebe é o espírito, né? Certo? Então vamos lá. Ela ergueu-se, pois, inquieta, e falou de si para consigo, a dona Matilde, né? Elisa morreu. Aulus explicou: temos aqui um dos tipos habituais de comunicação nas ocorrências de morte. Pela persistência com que se repetem, os cientistas do mundo são constrangidos a examiná-los, né? Quer dizer, é um fenômeno, conforme o Aulus diz, é um fenômeno tão comum nos momentos de morte, que até os cientistas, né, céticos, estão constrangidos a ter que examinar esse tipo de ocorrência, né? Embora a maioria dos cientistas ainda negue o espírito, né? Negue a transcendência, né? Mas às vezes são constrangidos a analisar esse tipo de ocorrência, né? Então, temos aqui um dos tipos habituais de comunicação nas ocorrências de morte, tá? Que é essa comunicação do parente que está morrendo com aquele que está vivo, está encarnado ainda, né? Alguns atribuem esses fatos a transmissões de ondas telepáticas, ao passo que outros neles encontraram os chamados fenômenos de monição. Fenômenos de monição seria a mesma coisa que fenômenos de precognição ou premonição, que a parapsicologia estudou, né? Precognição é você saber, você ter uma informação antes do fato, antes, né? Anterior ao fato, né? Precognição, um pré-conhecimento, né? Premonição é a mesma coisa, né? Você tem uma informação antecipada, né? É a mesma coisa, sobre algo que vai ocorrer. Então eles enquadram nessa nomenclatura, né? Mas, como diz aqui o Aulus, né? Isso tudo, porém, reduz-se na doutrina do Espiritismo à verdade simples e pura da comunhão direta entre as almas imortais. Simples, né? Não precisa nem inventar nomenclatura muito complicada, não, né? É simplesmente o contato do espírito eterno, né? Agora fora do corpo, com aquele que permanece encarnado ainda, né? A verdade simples e pura da comunhão direta entre as almas imortais. Todos somos espíritos, né? Podemos estar encarnados ou não, mas somos espíritos. Todas as pessoas, desde que o desejem, podem efetuar semelhantes despedidas quando partem da Terra? O Hilário perguntou, né? Quer dizer, qualquer pessoa, desde que deseje, pode efetuar semelhante despedida quando partem da Terra? Aí o assistente respondeu: sim, Hilário, você diz bem quando afirma desde que o desejem.
Porque semelhantes comunicações no instante da morte somente se realizam por aqueles que concentram a própria força mental num propósito dessa espécie. Então a gente vê aqui, desde que deseje, né? Aí você vê a importância do desejo, a importância da vontade, né? Tem que haver um investimento de energia, de querer, né, que seja suficiente para então mobilizar a pessoa nessa busca do seu parente, né, para gerar algum sinal, vamos dizer assim. Às vezes isso se dá no sonho, né, em que as pessoas se encontram à noite, né? Então às vezes se dá de algumas formas um pouco diferentes aqui, né? Dependendo do caso, as pessoas contam casos interessantes nesse sentido, né? Então as experiências não são todas iguais, mas elas precisam ter a força mental nesse propósito, como diz o Aulus, né? Somente se realizam por aqueles que concentram a própria força mental num propósito dessa espécie. Aí tem que haver o carinho, né? O carinho daquele que vai por aquele que está aqui, né? Aquela ligação maior que existe entre certas pessoas. Tem que haver aquela ligação, né? Não é com qualquer pessoa que vai ocorrer, né? Tem que haver mesmo é uma despedida mesmo, né? Temporária, mas é uma despedida, né? Devido ao carinho que as pessoas têm entre si, né? Isso acontece mesmo. Nós já estamos quase acabando, vamos ver se vai dar tempo aqui. Após falar à irmã, Elisa voltou a casa menos aflita, embora fatigada, porque ela usou mais energia, né? Ela usou mais energia nesse trajeto, né? Então talvez o resquício de energia que ela tivesse ainda ligada ao corpo, né? Mas ela deve ter usado ainda energias que restavam a ela. Mas ela voltou para casa menos aflita, né? Cansada, mas menos aflita. Desejando reaver o veículo físico, seu corpo físico. Não o conseguiu, né? Ela quis voltar para o corpo físico, como a gente faz após o sono, né? Que a gente tem lá um sonho, uma vivência no plano espiritual, aí a gente quer voltar para o corpo físico. Ela tentou fazer isso, até por uma questão de hábito, né? Condicionamento e tal. Tentou retomar o corpo físico, não conseguiu. Não conseguiu mais, né? Porque ela não tinha mais aquela energia vital suficiente para servir de laço do espírito com o corpo. Eu não tinha mais esse laço, né? Não havia mais energia para servir de ponte para que o espírito pudesse animalizar a matéria. O organismo já não permitia mais isso, tá? Então ela simplesmente, como diz aqui, ela flutuou apenas sobre o leito, ligada aos despojos carnais pelo tênue fio prateado. Ela só conseguiu flutuar sobre o leito, né? Mas ainda ligada aos despojos carnais pelo fio prateado, tá? Ela já tinha morrido, mas ela não estava totalmente desligada do corpo, né? De alma opressa, Elisa não sabia definir se estava viva dentro da morte ou se estava morta dentro da vida. Né? Ó, interessante, né? Elisa não sabia definir se estava viva dentro da morte, porque ela já estava fora do corpo, não conseguia retomar do corpo, ou se estava morta dentro da vida. Porque essa ligação do espírito com o corpo que ainda existia, faz com que ainda as impressões, ora sejam impressões de lá para cá, ora sejam impressões daqui para lá. É como a gente, por exemplo, está no corpo, naquela letargia do sono, e não conseguir mover o corpo. Mas você tem uma ligação com o corpo e você tem uma certa consciência ainda, você tem uma impressão de estar no corpo, só que não movimenta o corpo, né? Então eu creio que ela sentia isso. Ora parecendo que estava morta dentro da vida, né? Tava ali no corpo ainda, não absolutamente, né, encaixada com o corpo, né?
mas estava ali ainda sentindo, né, no corpo, só que morta, né? E ora ela se sentia fora do corpo, viva, né? Mas na vida após a morte, né? Então eu acho que reflete bem essa oscilação em que ela devia sentir, né? Elisa não sabia definir se estava viva dentro da morte ou se estava morta dentro da vida. Nesse momento, outros amigos espirituais a quem competiria ajudar na libertação final da falecida deram entrada na câmara. Olha só, né? Quer dizer, nesse momento, outros amigos espirituais, né, estavam ali certamente aguardando o momento final, né? Chegaram ali para a libertação final da falecida, né? Provavelmente não se daria essa libertação agora. Provavelmente não se daria essa libertação agora. Eles poderiam fazer algum procedimento ali, né? Mas isso está bem descrito. Isso está bem descrito no livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz. Conta 4 ou 5 casos de desencarne, né? Pessoas diferentes, situações diferentes, muito esclarecedor, né? E ali a gente vê os procedimentos que eles usam normalmente, né? Eles vão favorecer para que ela se desprenda mais, para que novas energias se desprendam do corpo, né? Para que ela esteja mais completamente desligada ali, embora vão manter ainda uma ligação do espírito com o corpo, não vão desligar totalmente, tá? Aí provavelmente vai passar o velório e só no enterro é que iriam cortar o último laço do espírito com o corpo. Depois que ela já passou algumas horas reabsorvendo no perispírito algumas forças importantes do corpo físico, que vão ser importantes para o perispírito, né? Então é algumas horas em que o perispírito vai também se munindo de algumas substâncias importantes, tá? É que quando a gente está encarnado, se misturam algumas coisas importantes do perispírito e do corpo físico, elas meio que estão entrelaçadas, né? No momento da morte vai haver essa separação, o que é realmente da matéria vai ficar na matéria, o que é importante para o perispírito vai ser reabsorvido para o perispírito, certo? Então, pessoal, chegamos ao final, né? Ao final desse capítulo, inclusive. Nós vamos, semana que vem, vamos entrar no capítulo 22, tá? Então, graças a Deus deu tempo para finalizarmos, né? E aí na quinta-feira a gente continua o nosso estudo, tá? Vamos fazer a nossa prece final, né? Agradecendo novamente a oportunidade de estarmos juntos, de podermos juntos estudar, de podermos juntos entrelaçar vibrações, sentimentos, que possamos, Senhor, aproveitarmos sempre esses momentos para angariarmos o máximo de compreensão, o máximo de luz, o máximo de elevação, que nos permitam acessar cada vez mais frequências mais elevadas, onde nós possamos aurir energias mais sublimadas, sentimentos mais elevados, e possamos então nos nutrir dessas frequências onde vibra o amor, onde vibra a paz, fazendo da nossa estadia aqui na Terra não o descanso e a paz do mar morto, mas o descanso e a paz da alma que encontrou o seu elemento de vida, o seu elemento de harmonia, mesmo na vida material, para que possamos ter uma vida harmônica, uma vida serena, embora produtiva, embora ativa e útil. Muito obrigado por tudo, Senhor. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal, pela presença, né? Eu vou responder vocês aí, tá? Tirando as dúvidas possíveis, né? De serem sanadas, tá? E terça-feira a gente tá junto aqui, de volta, tá bom?
Um abração, fique com Deus. Até mais.